Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou fazer uma análise da vitória do Vila sobre o Operário 1 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos trazer os aspectos táticos, técnicos e também psicológicos, né, desse triunfo importante da equipe colorada. Gol marcado pelo Henrique Almeida, um herói improvável, né, vamos chamá-lo assim. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe aquele like para valorizar o nosso trabalho. Se você quiser se tornar um membro, tem a opção aí, seja membro, você será muito bem-vindo à sua colaboração. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @luteimagazine. No WhatsApp, 99402 7562. Sem dúvida, uma vitória importante para o Vila, conquistada já nos acréscimos do segundo tempo, em um jogo muito difícil. Eu vou trazer agora para vocês os dados e aí depois a gente entra na análise propriamente dita do que foi o jogo, tá bem? A posse de bola, 46,4% para o Vila, 53,6% para o Operário. Finalizações, 12 do Vila, 3 certas, 12 também do Operário, 4 certas. Precisão nos passes, 86 a 82%, cruzamentos 19 do Vila, 24 do Operário, cada um deles acertou 5 cruzamentos, lançamentos 21 do Vila com 5 corretos, 30 do Operário com 8 corretos, desarme, um número baixo de desarmes, né? As duas equipes não conseguiram efetuar com qualidade este quesito. 6 desarmes do Vila no jogo, inclusive o último deles culminou no gol do Vila, né? O Rafael consegue desarmar o Maxwell e o Fábio, me desculpe, o Fábio desarma o Maxwell e ele cruza na área e o Henrique Almeida aparece para fazer o gol do Vila Nova. E os escanteios, 4 para o Vila, 6 para a equipe do Operário. Estes os dados do jogo. Agora eu vou trazer para vocês a formação do Vila, né? Como é que o Vila jogou e as alterações feitas pelo técnico Márcio Fernandes. Vila Nova foi a campo com o Denis, o João Vitor, depois o Fábio, que teve participação importantíssima no gol do Vila, o Juan Santos, Anderson Conceição e Eric. O Ralph, que deu lugar ao Giovani, o Cristiano. O Naninho, que deu vaga ao Juan Christian, o Todinho, que saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Igor Henrique. Lá na frente, o Igor Torres, que saiu para a entrada do Henrique Almeida, e o Alisson, que jogou toda a partida. Essa formação do Vila ao longo aí dos 90 minutos, com várias variações táticas, né, principalmente no ataque. Mapa de calor. Este é o mapa de calor do Vila. Um mapa de calor que daqui a pouco eu vou mostrar o do Operário, muito parecido também. As equipes tinham posse de bola, mas era uma posse de bola defensiva. Não se tinha posse de bola no campo de ataque, pelo menos não de uma maneira significativa. Então, observe bastante pelo mapa de calor. O Vila tinha uma posse de bola na sua intermediária. É uma posse de bola inofensiva, vamos dizer assim. O mesmo se aplica ao Operário. Observe o mapa do Operário. Esse calor mais próximo ao gol são de bolas cortadas, né, nos cruzamentos do Vila, e essa posse de bola também na sua intermediária defensiva pelo lado esquerdo. A do Vila foi pelo lado direito, a do Operário foi pelo lado esquerdo, mas ambas longe do gol adversário, levando pouco perigo ao gol adversário. Agora vamos fazer uma análise técnica do jogo, né? Uma partida difícil, e já era de se esperar uma partida difícil. O Operário tem sido um time muito competente nessa Série B, nos últimos jogos, fez um jogo duríssimo contra a equipe do Grêmio. Então esse jogo truncado, esse jogo apertado, ele já era esperado, né? Se alguém esperou algo diferente disso, foi muito mais na base da ilusão do que da realidade.
Então, o jogo foi dentro do que eu esperava. Até imaginei que talvez no primeiro tempo o Vila tivesse um domínio maior para tentar, né, criar uma vantagem no placar. Isso acabou não acontecendo. O Operário teve momentos do primeiro tempo, inclusive, que foi melhor do que a equipe do Vila. Me lembro que ali por volta dos 18, 20 minutos em diante o Operário cresceu na partida. O Operário usava muito os dois lados de campo, especialmente o lado esquerdo com o Maxwell. Depois ele acabou tendo uma participação decisiva no gol que o Operário sofreu, mas foi um jogador que deu muito trabalho ao João Vitor, muito trabalho ao setor direito da equipe do Vila. Jogador habilidoso que parte para cima. O Ronald, o torcedor do Vila já conhece, atuou aqui no ano passado durante a Série B. Mas o Operário tinha essas extremidades com força, né? E o Vila tentava um jogo mais trabalhado, um jogo mais de passe, de troca de bolas. Mas no primeiro tempo, a chegada do Vila com real perigo foi aquela do Alisson, que saiu na frente do gol, né? Tentou encobrir o goleiro, mas a bola bateu no rosto do Rafael, né, que salvou o gol naquele momento. E depois o Vila ainda chega a fazer o gol com o Igor Henrique, mas aí o João Vitor estava impedido. Né? O João Vitor dormiu ali no lance, né, porque ele cobra o escanteio e fica lá. Aí quando a bola volta para ele, ele cruza, sai o gol do Vila, mas ele de fato estava impedido. Ele só não estaria se um jogador do Operário tivesse feito o mesmo ali no primeiro pau, por exemplo, né? Mas não fez, e aí o João Vitor acabou estando impedido e o gol do Vila foi anulado, gol marcado pelo Igor Henrique, que havia acabado de entrar no jogo naquele momento. No segundo tempo eu já achei o jogo muito perigoso para o Vila. Sabe, o Operário conseguia levar perigo, estava muito organizado defensivamente, o Vila não conseguia criar e o Operário em alguns momentos chegando com relativo perigo. Teve um lance ali no início do segundo tempo que a defesa do Vila errou duas vezes na mesma jogada, uma com o João Vitor, outra com o Juan Santos, que o Anderson Conceição salvou ali. O Vila pediu para tomar o gol. O Vila entregou a bola duas vezes. Aliás, foi o Eric, né? Foi o Eric e o Juan Santos que entregaram essas bolas. Mas por sorte do Vila, o Anderson Conceição conseguiu salvar e aí o Operário não saiu na frente. Mas você não pode cometer aquele tipo de erro, né? Não em jogos tão acirrados como este. O jogador tentou sair driblando, perdeu a bola dentro da área. O Juan Santos fez um corte muito mal feito, deu no pé do jogador do Operário ali dentro da pequena, quase dentro da pequena área. E aí na finalização o Anderson Conceição acaba salvando, mas é o tipo de erro que você não pode cometer, né? Não, lógico que ninguém erra querendo errar, mas tem coisas que você tem que ficar mais alerta para evitar que elas aconteçam e por muito pouco o Vila não sai atrás. E se saísse atrás, eu penso que dificilmente reverteria. Que o time do Operário é um time muito ajustado, muito certinho, é uma equipe que tende a dar trabalho durante essa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas já nos minutos finais o jogo ficou eletrizante. Lá aqui o Vila tinha perdido uma boa oportunidade já nos acréscimos com o Igor Henrique, né, que bateu um voleio ali de perto da marca do pênalti, jogou por cima. E depois no outro lance o Maxwell tenta sair jogando, perde para o Fábio lá na ponta direita. Ele cruza, o Igor Henrique toca na bola e o Henrique Almeida acaba batendo de peito, né, e jogando para o fundo do gol da equipe do Operário, garantindo assim uma vitória importantíssima para o Vila, né, importantíssima. Importante matematicamente, evidentemente, porque a equipe chega a 6 pontos, e importante também psicologicamente, porque o Vila vinha de uma derrota, vinha de desconfiança, e aí você consegue uma vitória antes de um jogo difícil que o Vila terá pela frente contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Sem dúvida, uma vitória muito importante. Taticamente, né, o técnico Márcio Fernandes fez mudanças táticas, além das mudanças de peças, né? O Igor Torres começou o jogo no lugar do Giovani, e ele também fez mudanças táticas. Primeiro vou falar aqui do desenho, né, como é que ele coloca o Vila nesse jogo ofensivamente, tá bem? Esse aqui é o Vila ofensivo. Uma linha de quatro, né? O João Vitor, o Juan, o Anderson e o Eric, os dois volantes, Ralf e Cristiano, o Naninho na meia. O que para mim ele até surpreendeu, eu esperava o Todinho centralizado e o Igor pelo lado,
mas ele usa ao contrário, né? Ele começa com o Todinho pelo lado direito, o Igor centralizado e o Alisson pelo lado esquerdo. O Igor que já jogou nessa função, né? Inclusive no Atlético Goianiense, e ele jogava esse jogador mais centralizado. Então essa foi uma mudança comportamental no esquema e também no posicionamento. É, quando marcava, como é que o Vila marcava? O Vila vinha marcando num 4-5-1, né? Dessa vez o Vila passou para um 4-4-2. Os dois ponteiros voltavam aqui na linha, ou seja, o Alisson de um lado e o Todinho do outro, e o Naninho fazia a saída de bola ao lado do Igor Torres, certo? Era um 4-4-2. O Vila hoje marcou um 4-4-2. Depois ele foi fazendo alterações e aí ele foi modificando. Por exemplo, quando o Igor Henrique entra, aí o Igor Henrique faz um falso 9 e o Igor Torres foi deslocado para o lado direito, né? Então foram mudanças que ele fez. Depois do segundo tempo, aí ele mexeu muito no time. Por exemplo, aí ele põe o Juan Christian pelo lado esquerdo, o Alisson pelo lado direito, mas aí já foi em momentos já de reta final. Mas as principais mudanças do Vila foram essas. O Vila saiu para um 4-3-3, do 4-4-2 para o 4-3-3 no momento ofensivo, e defensivamente o Vila vinha marcando um 4-5-1, ele passou a marcar num 4-4-2. Um ponto que foi importante, pelo menos na minha visão, o Vila vinha tendo muitas dificuldades com esse homem pelo lado direito. Hoje o Todinho me saiu até um pouco melhor, né, no momento em que ele esteve em campo, mas o Vila tem que encontrar uma solução para isso. Encaixar a marcação no lado direito da sua defesa é um desafio que o técnico Márcio Fernandes terá, né? Ele precisa achar uma solução para isso. Mas o resultado, né, até via o torcedor do Vila descontente já na reta final do jogo ali, mas o Vila foi premiado por acreditar, né, porque o Operário chega com certo perigo ali já nos minutos finais, mesmo assim o Vila não abdica-se de jogar, vai ao ataque, enfrenta, corre, perdeu uma chance boa com o Igor Henrique, mas na outra acabou fazendo o gol e com o Henrique Almeida, e aí dessa forma o Vila conquista 3 pontos importantíssimos. Eu falei do lado psicológico, né? Por dois aspectos. Primeiro, você não gera uma sequência de resultados negativos, já que o Vila perdeu para o Sport, mas já sanou isso, já venceu. E o segundo é que voltar a vencer dentro do Oba é importante para o Vila, né? Ter essa força dentro de casa é importante para o Vila. O Vila perdeu aquele jogo para o Atlético, mas o Vila vem tendo um desempenho muito bom dentro de casa nessa temporada. E nessa Série B manteve o 100% de aproveitamento. Ganhou na estreia do Guarani e agora volta a ganhar dentro do Oba, dessa feita do Operário, que fazia e faz ainda uma campanha muito boa na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, onde enfrenta o Grêmio na terceira fase. Então, sem dúvida, é uma vitória muito importante da equipe colorada. O Vila tem na sequência agora o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, jogo difícil, jogo pesado. O Vila pegou 2 jogos fora complicado, né? Pegou um com o Sport e agora logo em seguida pega outro com o América Mineiro, duas das equipes de maior investimento, né? Estão entre as equipes de maior investimento dentro da Série B, e você enfrentar o América fora de casa, sem dúvida, é um jogo complicado, mas você tem que enfrentar, né? Não tem como. O Vila treinar bem, conseguir o máximo proveito nessas sessões de treino e aí tentar parar o América lá em Belo Horizonte. Eu penso que se pontuar lá já será algo excelente para a equipe colorada, porque aí você já chegaria a 7 pontos em 4 rodadas, e isso já vai te dando um sinal de força, né? Uma demonstração de força dentro da competição. E acredite ou não, pontuar nessas 13 primeiras rodadas, nesse primeiro terço do campeonato, é mais fácil ou menos difícil do que pontuar lá na frente. Então, quanto mais o Vila puder acumular de pontos agora, mais ele terá chances de brigar por algo bom, né? Se você porque as brigas são isso. Se você não faz nada, você briga contra o rebaixamento. Se você faz muito, você briga pelo acesso. Então, o Vila precisa dessa força,
né, para conseguir pontuar forte dentro de casa, se possível pontuar também alguns jogos fora, para aí sim brigar nessa parte de cima da tabela, que é o grande objetivo do Vila, né, chegar na Série A do Campeonato Brasileiro e realizar o sonho colorado que já perdura aí por várias décadas. Em relação ao trabalho do técnico Márcio Fernandes, eu não sei se ele tem algum problema físico, até acho que valeria a pena a checagem. Eu vou até checar isso com os setoristas do Vila, né, que estão lá no dia a dia. Porque não justifica o Igor ser reserva desse time. Sabe? O Igor Henrique é um jogador muito qualificado, né, muito qualificado. Ele melhora muito o time quando ele está em campo. Ele preenche bem o campo, ele chega com perigo, ele finaliza. É um jogador que não pode ser reserva do Vila. Não pode. O Igor Henrique ele está doente, ele está com dengue, ele está melhorando, ele não está bem fisicamente, tudo bem. Ele está em perfeitas condições de jogo, ele não pode ser reserva. Pelo menos na minha visão, o Igor é um jogador que tem tecnicamente falando, espaço mais do que de sobra nessa equipe titular do Vila. Porque ele consegue mudar os jogos, consegue jogar mais, mais recuado, consegue jogar mais adiantado, faz até um falso 9 como fez, como vai fazer, né? Então, sem dúvida é importante, né? Outro em relação ao Márcio, né? O Márcio precisa achar essa solução. O Todinho ali pelo lado, ele eu não sei se o Todinho vai entregar o que o Márcio quer, sabe? Com ele jogando ali pelo lado direito, da maneira que ele vem jogando. Porque quando ele fecha, como aconteceu no jogo contra o Guarani, né, que ele também recompunha pelo lado, o Naninho era quem fazia essa saída de bola, mas quando ele fechava, que ele jogava mais próximo do gol, mais próximo do Alisson, eu achei que ele rendia mais, né? Hoje ele não conseguiu. O Igor, o Igor já é mais dinâmico, né? Joga, faz pivô, faz segundo homem, é, não foi de atuar pelos lados de campo, mas se for para fazer um armador pelo lado ali, eu penso que ele consegue também. Então são características diferentes, mas são dois jogadores que se dão bem quando jogam mais centralizados, né? Seja o Igor Henrique ou seja o Todinho. Enfim, né? São preferências. O Márcio vai ter que administrar isso, mas ao meu ver, o, o Igor Henrique precisa jogar, né? Ele tem vaga no time titular do Vila. Hoje, por exemplo, eu colocaria para começar o jogo no lugar do Igor Torres, né? Trabalharia com o Igor Henrique, um quarteto ali de meio campo, com o Igor Henrique fazendo esse falso 9 e aí o Todinho e o Alisson lá na frente. É a maneira que eu acho que ficaria legal do Vila para esse jogo contra a equipe do Operário. Enfim, o Márcio vai ter tempo aí para pensar, né, e para preparar o Vila para esse duelo difícil contra o América. Lembrando que o Vila também jogará contra o Cuiabá, porém o jogo contra o Cuiabá e o Igor Henrique, o Todinho e vários outros que chegaram para a Série B não poderão atuar nesta partida. Então, a minha análise, né, o que eu vi nessa vitória do Vila sobre a equipe do Operário. Você, torcedor colorado, pode deixar aí a sua impressão, falar sobre os jogadores. Aliás, eu queria também falar sobre alguns outros jogadores antes da gente fechar. O Denis voltou aí bem, tem que sair do gol, né? O Denis tem que aprimorar essa saída do gol, mas ele fez uma defesa importante ali no final do primeiro tempo, duas defesas no mesmo lance, a primeira muito difícil. O Fábio finalmente estreou, né? Foi bom, entrou, participou do gol, e muito gol que saiu da persistência dele, da valentia, que foi lá e tomou a bola. O João Vitor na lateral direita não fez um grande jogo, né, um jogo, vamos dizer, razoável, ele não comprometeu. Teve dificuldades com o Maxwell, mas porque o Maxwell é um bom jogador, é, né, difícil de marcar ele ali no 1 contra 1. Os dois zagueiros do Vila, Juan Santos saiu jogando, errou muito num corte ali no início do segundo tempo, mas o Anderson Conceição conseguiu salvar. O Eric foi bastante discreto. O Cristiano enche o meio campo, né? É um cara que agrega muito ao time, dá muito ao time. O Ralph, uma partida razoável. Naninho teve um lance de muita qualidade, que foi enfiada de bola para o Alisson,
mas fez pouco dentro do jogo. Praticamente a participação boa dele se resumiu a esse lance. O Igor Torres muito apagado mesmo. O Todinho, enquanto jogou, também fez uma partida discreta. E o Alisson perdeu um gol que poderia ter feito falta, né? Ele saiu na cara do gol no passe do, do Naninho. Precisa ser mais eficiente em lances como aquele. Então essa é a minha avaliação sobre os jogadores titulares do Vila nesse jogo de hoje. E o técnico, o Márcio, como eu citei, eu acho que ele precisa encontrar um lugar para o Igor no time, né? Não, lógico que é ele quem escala, é ele quem trabalha, é ele quem paga pelas consequências quando não dá certo, mas eu estou aqui para opinar. Nem na minha opinião, o Igor Henrique não pode ser reserva no Vila. O Márcio precisa corrigir, vamos dizer assim, essa injustiça técnica que ele vem comentando. Mas você, torcedor, também pode comentar, deixe a sua mensagem, deixe o seu recado, deixe aí a sua opinião sobre essa vitória do Vila em cima do Operário por 1-0, tá bem? Muito obrigado a vocês, deixa o like antes de sair, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.